Hoy voy a hablar de un tema que es un tema importante, aunque no hablemos mucho sobre eso, ¿vale? Matemáticas. ¿Eres bueno en matemáticas? A ver, yo no, yo he tenido malas experiencias, ¿no? Entre todas las asignaturas del cole, del instituto y la universidad, la que no me gusta para nada, nunca me gustó, las matemáticas. En la universidad, incluso, me gradué en administración en Brasil y la única asignatura que tuve dificultades fueron las matemáticas, estudiando las derivadas, las integrales, los cálculos. Incluso he tenido alguna pesadilla, no sé si te vas a saber eso alguna vez, yo soñaba que estaba en la hora del examen y no sabía la respuesta. Y menos mal que me despertaba, estaba solo soñando, pero llegué a tener pesadillas con las matemáticas. Menos mal que en el seminario de teología no hay matemáticas, no había. Pero si eres bueno o no, yo quiero hablar hoy de otras matemáticas, no de la del cole, no de la del instituto o la de la universidad. Vamos a leer otra vez el texto que ya hemos leído con Verónica, pero ahora voy a la nueva versión internacional. Dice así: y Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cómo es posible que una persona que de 2 monedas haya dado más que todos los otros? Así es las matemáticas de Jesús, ¿no? Por eso que el tema de hoy es las matemáticas de Jesús. Padre, muchas gracias por tu iglesia reunida aquí desde más temprano. Muchas gracias porque la lluvia no ha hecho daño a nadie de nuestra iglesia y también de muchas personas en esa vez. No hubo víctimas fatales en toda Valencia, te lo agradecemos por eso. Y ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos aprender más de ti. Habla con nosotros con libertad en nombre de Jesús. Amén. Muchas veces en las iglesias bautistas no queremos hablar de dinero. ¿Por qué? Porque nos da miedo ser confundidos con otras iglesias que hablan demasiadamente sobre ese tema. Hay iglesias donde el principal enfoque de la predicación es dinero. Tenemos que tener el equilibrio, ¿no? Porque no hablar nunca por miedo es tan malo como hablar siempre, hablar demasiado. No tocar nunca en ese tema es peligroso. ¿Por qué? Porque la Biblia habla mucho sobre dinero, sobre los bienes materiales. Y la Biblia nos advierte a todos nosotros el problema de la avaricia, el problema de cuando una persona sirve a Mamón y no a Dios. La Biblia nos habla que el dinero es un peligro si no for bien administrado. ¿Por qué? Porque es una fuerza muy poderosa, como el sexo, por ejemplo. Si tú no lo controlas, Él te controlará a ti. Entonces, hoy hablo de ese tema. No voy a agotarlo porque es un tema, como he dicho, está en muchos pasajes de la Biblia. Pero quiero enfocar en ese texto específicamente de la viuda. Primera lección de 2. Todos pueden tener algo de lo suyo. Vamos volver a los versos 41 y 42. Dice que Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre echó 2 moneditas de muy poco valor. Aquí somos transportados al templo de Jerusalém. Jesucristo está allí sentado solo y está sentado justamente delante del sitio donde la gente traía sus ofrendas. El maestro se queda por un rato, se queda mirando a la gente, a la movimentación. Ele observa como as pessoas se acercam a las alcancías del templo e como elas vão aí depositar sus moneditas, sus ofrendas. Delante dessa cena merece a pena aqui abrir um parênteses para dizer que Jesucristo não solamente está presente no lugar da adoração, sino também que observa todo o que passa.
Ou seja, que Jesus Cristo não somente está presente aqui hoje, sino que também nos observa a nós outros. Mientras o adoramos, Ele nos observa a nós outros, Ele nos conhece nossas intenções, Ele sondeia nossos corações, Ele sabe o que está por detrás de cada atitude nuestra, Ele sabe o que está detrás de cada uma de minhas palavras. Jesus Cristo nos observa mientras le adoramos e sabe exatamente a lo que hemos venido. Ele sabe quando alguém vai ao templo realmente para adorá-lo e não para ensinar-se aos demais, como assim os fariseus. Ele sabe quando estamos cantando coisas em adoração que não estamos vivendo. Ou Ele sabe que quando a lo mejor na hora da adoração estamos callados porque não nos gusta essa canção. Ou sabe quando na hora da predicação alguém está mirando na internet, mirando o móvel, distraído. Jesus Cristo nos observa com atenção. Ele sabe tudo sobre nós outros. E Ele sabe que classe de culto lhe estamos prestando. Nadie vai à igreja para adorar ao hermano. Ou seja, ojo, não é o que teu irmão disse de ti, não é o que tu pastor pensará de ti, porque por cá nadie vem à igreja a adorar ao pastor, pero sim, o que Jesucristo vê em ti, em tu postura de adoração, porque hemos venido a adorar a Ele, a entregar-lhe nossas vidas, nossa alabanza, nossas ofrendas. Ou seja, o que quero dizer é que Jesus Cristo te mira agora e sabe que classe de culto lhe estás prestando. Como Jesus observava a gente allí. Cierra esse parênteses, vuelvo ao texto. Jesus Cristo observa a gente echando as moneditas. A lo mejor muita gente com uma situação econômica favorável, gente rica passa por aí, e Jesus observa como essas pessoas ricas echam grandes quantidades de dinheiro. Pero o que chama a atenção de Jesus é que uma viúva se acerca a la hucha, e em la hucha ela echa 2 moneditas no más. 2 moneditas, segundo a Bíblia, de muito pouco valor. E ao final, o que pediu a atenção de Jesus Cristo foi uma ofrenda muito pequena em termos humanos, entregada por uma pessoa muito vulnerável, uma viúva. Se miramos o Antigo Testamento, meus irmãos, especialmente da lei de Moisés, percebemos que a lei protegia algumas classes de pessoas mais necessitadas na sociedade. Que classes de pessoas eram essas? Diz assim que o Senhor protege ao estrangeiro, sustém ao huérfano e à viúva, pero frustra os planos de los ímpios. Também a Bíblia diz no profeta Zacarias: não oprimam a las viúvas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Eram as pessoas mais desfavorecidas naquela sociedade, os estrangeiros, huérfanos, viúvas e também os pobres. Sabemos, a viúva era uma pessoa economicamente desfavorecida. Uma viúva naquela sociedade necessitava ajuda para sobreviver. É muito provável que aquela mulher recebiera algum tipo de ajuda econômica, e isso não para viver com comodidade, isso para viver lo justo. Pero isso não a impediu naquele dia de levar sua ofrenda ao templo. A lição que nos queda é essa, que todo mundo é capaz de dar algo de lo suyo. Não é necessário ser rico ou ter muito dinheiro para ajudar as outras pessoas. Não é necessário ser rico ou ter muito dinheiro para entregar uma ofrenda de amor no tempo e contribuir com a casa de Deus. A riqueza não tem nada a ver com a generosidade. Há muita gente que tem muito dinheiro, pero que não é generosa. E há muita gente que não tem dinheiro, pero que não é apegada ao que tem, e de lo pouco que tem, dá. Gente que não tem muito, pero que comparte lo que tem. Há pessoas que pensam: eu cobro muito pouco, eu não posso ajudar em nada, nem na igreja, eu não posso ajudar a nadie. Se mi jefe subiera mi sueldo, aí é o melhor sim. Se eu encontrar um trabalho onde cobrasse mais, aí eu ajudaria os outros. Será verdade? A lo mejor não, porque a Bíblia nos ensina que a generosidade não tem a ver com a quantidade. Todo mundo é capaz de dar algo, donar algo, de entregar algo. Em Brasil e nos ministérios anteriores, eu fui pastor de missões, e a mim me tocou promocionar muitos projetos como esse de GAME, para ajudar pessoas desfavorecidas, projetos missioneiros. E tenho na memória 2 que me marcaram muito. Um projeto para produzir e distribuir Bíblias em Irã, em idioma farsi de Irã, um país onde as Bíblias têm que entrar por contrabando, porque ali não é permitido ler a Bíblia.
E a segunda campanha foi que havia um campo de refugiados em Iraque. Então a organização missionária decidiu montar aí uma carpa com juguetes, para que os niños em meio aquele campo de refugiados desolado tivessem algo de lúdico ali para jogar, vale? E naquela época, por suposto, eu não era padre, hoje sou, e hoje lo vejo muito mais importante que os niños aí pudessem jogar e aí ter um tempo, um rato de desconexão da realidade. Muita gente contribuiu nesse entonces e muita gente donou. É verdade, aí na igreja, em Brasil, havia alguns comerciantes, pessoas economicamente favorecidas, não? Pero a maioria da gente que donou foram pessoas muito humildes, jubilados, gente que cobrava uma pensão pequena, gente que decidiu ajudar com o pouco que pedia e lo hizo com muita alegria, porque sentia que estava dedicando su pouco para algo importante. La lección, mis hermanos, não espere ter muito para dar algo, porque todo mundo pode dar algo de lo suyo. E essa é a lição que a Bíblia nos traz, vale? E a última lição, também muito importante, é que lo que vas a dar, é necessário darlo de coração. Mira, Jesus chamou seus discípulos e disse: se les asseguro que esta viúva pobre é echada no tesouro mais que todos os demás. Porque estes dieron de lo que les sobrava, pero ella de su pobreza echou todo lo que tinha, todo su sustento. Claro, Jesucristo observou a los ricos echarem grandes quantidades aí, e Jesus também observou a la viúva echar sus 2 moneditas. E foi então que Jesus chamou a seus discípulos para dar-lhes uma lição. Ele disse que a los apóstolos que la viúva havia dado mais que todos os demás. Humanamente não tem sentido nenhum. Porque qualquer um que puder observar aquela cena sabia que a viúva não havia dado mais que os outros, havia dado menos. As moedas fazem ruído. E naquele entonces também, quando alguém echa uma moneda na hucha, há ruído. Quanto mais valiosas são as moedas, mais grandes, mais ruídos fazem. Então, só de mirar, só de escutar o ruído das moedas, um podia perceber quem havia dado mais e quem havia dado menos. As 2 moedas da viúva, seguro que não fizeram tanto ruído assim. A gente que ela estava observando viu que não era muito. Pero por que Jesus está dizendo que aquela mulher havia dado mais que todos os outros? E a resposta é que os ricos haviam dado do que lhes sobrava, pero a mulher havia dado do que podia haver dado. Sofrendo foi de hecho um sacrifício para ela, foi de coração, ela havia dado su melhor, ela deu todo o que poderia haver dado, e quizás mais aún de lo que podia haver dado. E Jesucristo, además de ver o exterior, também veia e vê o interior das pessoas, e sabia que a viúva havia dado de coração. Porque, meus irmãos, não é solamente o que uno dá, não é solamente o que uno ofrenda, não é solamente o que uno dona. Jesus sabe também outra informação. Jesus sabe o quanto, não somente o quanto damos, Jesus sabe o quanto retenemos. Os ricos haviam dado muito dinheiro, mas havia dado muito menos do que poderiam dar. Deram de los que lhes sobrava, de los que não lhes daria falta. Haviam retenido muito mais do que deveriam. A viúva havia dado todo, não havia retenido nada. É por isso que sua ofrenda em la matemática de Jesus foi a mais grande de todas. Jesus Cristo sabe do quanto cobramos, hein? Eu lo digo. Sabe do quanto temos, conhece nossas necessidades, sabe com que classes de coisas gastamos nosso dinheiro. Ele sabe do quanto estamos dando, ofrendando. Ele sabe por que estamos donando. Ele sabe se lo hacemos de coração. Ele sabe se somos generosos ou não. Porque a questão é mais que somente dar. A questão também é do quanto lo retenemos, do quanto lo malgastamos, do que temos. Há pessoas que cobram bem, pero que se queixam sempre que estão sem dinheiro. Por quê? Porque malgastam o que ganham. Querem ter apesar de cobrar bem, querem ter um padrão de vida por cima de lo que podem. Pessoas que cobram muito dinheiro, mas estão sempre endeudadas com a corda no cuello. Então, meus irmãos, não é solamente os 10% do dízimo que é bíblico. Não, todo o dinheiro é de Jesus. Os 100% é dele. Se devolvemos 10%,
os 90% que estão em nossas mãos devemos gastá-los com responsabilidade, bajo os valores do reino de Deus. Não podemos gastar, a hora que der dízimo, me quedo comigo, hago o que quero. Não haces o que quieres. Há que usar os 90% que se queda em tu mano de uma forma que o nome de Deus também seja glorificado. Ou seja, digo, não gastar com tonterias, não gastar com coisas que o Senhor não aprova. Bueno, há alguns que não dão dízimo do Senhor, é verdade? E há outros que lo hacen com muito dolor no coração, casi com tristeza. Eu les confesso uma coisa: quando me sale a renta a pagar, me dá dolor no coração, porque ao final eu sei que os impostos para ajudar a todos e tudo, mas me dá dolor no coração, como eu sei que o dinheiro será usado pelo governo, é a lei, pero ao dar o dízimo, o sentimento não pode ser isso. Há outros que lo hacen, dando o dízimo porque se sentem obrigados ou têm medo de lo que Deus lhe castigue. Impuseram aí algumas igrejas alguns pensamentos, é um terror, dão por medo, porque pensam, bueno, se não dou, Deus vai me castigar, a mim. Quando Pablo escreve aos Coríntios sobre uma ofrenda para os pobres de Jerusalém, ele ensina que mais que o valor das ofrendas, Deus mira o coração de cada um. Diz assim: cada um deve dar segundo o que haya decidido em seu coração, não de mala gana, nem por obrigação, porque Deus ama o que dá com... Que sensação horrível quando alguém te presta alguma ajuda, pero lo hace de mala gana. Te ajudo sim, pero põe aquela cara, não? Como que haciendo por obrigação. E como se tu estivesse aí obrigando a ajudar-te. Esse tipo de ajuda, a lo mejor muitas vezes nem é melhor tê-la, não? A pessoa te hace um favor, te presta uma ajuda, pero hace que tu te sientas mal em receber essa ajuda. Se queres fazer algo por mim, hazlo com boa atitude, com boa vontade, porque se for de mala gana, eu não quero, verdade, a mim não me gusta, não sei a vosotros. Será que a Deus lhe gusta? Tampouco. Deus quer que demos de lo nuestro, que ao final tudo é de Ele, pero que lo hagamos de coração e que lo hagamos com alegria. Por isso a Bíblia não nos disse que Deus ama o que dá. Não, Deus não ama o que dá. Hasta porque Deus mesmo não necessita nada nuestro. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, porque a alegria e a gratitude são a forma de adorar ao Senhor por lo que ha hecho por nós outros. Pero havia algo mais no coração da viúva que isso com que ele dera todo. Havia em seu coração a confiança. Aí a confiança, senão ele não habría entregado aquela ofrenda. Ele não confiava no dinheiro que estava em suas mãos, ele confiava em Deus. Nossa confiança não tem que estar no dinheiro, em la provisión de la cuenta bancária. Nossa confiança deve estar sim em Deus que nos provê todo, em Deus que sempre nos ha proveído com tudo. Assim que, meus irmãos, nunca nos acerquemos ao Senhor com um coração triste ou preocupado, pensando que o que estamos dando a lo mejor nos hará falta, porque delante do altar nos toca acercar-nos com o coração lleno de gratitude por tudo que Deus já me ha dado, me ha hecho em minha vida, mas também com o coração lleno de confiança, sabendo que o futuro pertence a Deus, que minha vida pertence ao Senhor e que Ele seguirá proveyendo para mim todo o que eu necessitar. Ojo, não todo o que eu quero, isso não, porque se Deus me proveera com todo o que quero, isso seria malo para mim, mas Ele me dará a mim todo o que eu venga a necessitar. E no fim do dia, a viúva deu mais que qualquer um aí. Foi o próprio Jesucristo que disse: é assim que Deus mira as coisas. Caminhar com Jesucristo é andar na contracorrente do mundo, é viver bajo outra escala de valores, incluso é viver outras matemáticas, las matemáticas de Jesus. Porque, meus irmãos, está na pantalla, porque em las matemáticas de Jesus, muitas moedas podem ser pouco, e poucas moedas podem ser muito. E também nas matemáticas de Jesus, essa matemática distinta que veremos hoje, lo que cuenta não é a quantidade de dinheiro, pero sim a fidelidade de quem ofrenda.
Deus no mira solamente lo que hay en nuestras manos, Él también mira principalmente lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué hay en tu corazón hoy? Cuando cobras tu sueldo, tu pensión, ¿qué es que Dios ve cuando separas lo tuyo, tu dinero? ¿Qué es que Dios ve cuando tú te acercas al altar, o a lo mejor cuando la gente va por ahí, ¿no? Recogiendo las ofrendas? Concluyo. Delante dessas lecciones e dos valores que Deus nos ensina, comportamentos que devemos evitar ou quitar de nossas vidas, vou falar aqui de forma muito prática, meus irmãos, para concluir, ¿vale? Comportamentos que devemos evitar como cristianos ou quitar de nossas vidas. Em primeiro lugar, essas são lecciones que hemos visto. Todos podem dar algo de lo suyo e há que darlo de coração. Pero comportamentos que devemos evitar são 3, muito rapiditos para concluir. Em primeiro lugar, o vitimismo. Devemos quitar de nossas vidas esse tipo de sentimento que nos hace pensar que somos os pobrecitos, que somos vítimas e que o mundo nos deve alguma coisa, alguma reparação, que as pessoas que a lo mejor não têm, as pessoas que têm lo que eu não tenho, me devem algo. Devemos quitar esse sentimento de que somos injusticiados. Porque esse pensamento de pobrecito, de vítima, me leva a pensar que eu não posso dar nada a nadie, que só eu não devo receber e estar. E esse é um pensamento, vou dizer isso com muito carinho, porque eu também sou estrangeiro e vim a esse país, e muitas vezes quando venimos a nesse país, a outro país, emigramos, muitas vezes chegamos na situação de vulnerabilidade, até que podemos estabelecermos. É assim que é a coisa. E muitos no começo conseguimos ajuda aqui, ajuda ali. Está bem para começar, mas há pessoas que hoje eu vejo pessoas que se acostumbraram com ajudas, já não as necessitam, mas seguem querendo sacar proveito de todas as ajudas que podem, porque tem esse pensamento de vítima, de pobrecito, de sacar proveito de lo que pueda. Meus irmãos, eu não sou em contra nadie que cobra uma ajuda se ela necessita. Pero quando já não necessita mais, deixemos actuar assim, porque esse é um vitimismo, e ao final tu empiezas a viver sempre nesse plano de sobrevivência, mesmo quando já não está aí. Não sei se é o caso de alguns aqui, tem alguém aqui, mas eu conheço alguns imigrantes que hoje já não necessitam ajuda, mas toda ajuda que sai, não. Se eu penso que sou empobrecido na vítima, eu pensarei que não posso dar nada a nadie, eu tenho que receber. Se sou discípulo de Jesus, bendecido e sostenido por Deus, esse tipo de comportamento, sentimento não pode ser parte de nossas vidas, ¿vale? Em segundo lugar, o egoísmo. O egoísta nunca crê que tem o suficiente. E mesmo quando tem o suficiente, quer receber, não tem preocupação em dar, em compartilhar. E como é egoísta, pensa, primeiro minhas necessidades, ou lo mejor para mim e para os meus, depois lo que sobrar para os outros, os demás. Um discípulo que vive bajo os valores de Cristo, que sigue as huellas do Maestro, não pode portar-se assim, ou viver esse tipo de pensamento, barra esse tipo de pensamento egoísta. O último tipo, eu lo defini assim, não sei se está correto ou não, bueno, eu chamei de egocentrismo, ou pode ser um narcisismo. Também passa. O egocêntrico é aquele que se valora demasiado a si mesmo, sempre busca muita atenção para o que faz, e o egocêntrico ele dá, porque ele quer, pero dá e quer que todos sepam. Ele é aquele que ajuda, pero se lo diz a todo mundo. É aquele que te hace um favor uma vez, pero quer que a pessoa seja agradecida por devida. Te ajuda uma vez, te echa na mão, e ao final tu tens uma deuda de provida para essa pessoa. Ele é egocêntrico, pero lo hace por publicidade, por promoção personal. Ele é egocêntrico, pero sempre espera clarines, alfombras rojas e aplausos. Um discípulo de Cristo deve se ajudar, sim, hacer bem, sim, pero nunca esperando reconhecimento ou glória personal. O que hacemos
hacemos por la fé e para a glória de Deus. E se minha mão direita não sabe o que a esquerda é isso, melhor, não? Que temos em nossas vidas, meus irmãos, vitimismo, egoísmo e egocentrismo. Ao final, esses pensamentos são práticas pecaminosas, são trampas de Satanás para alejarnos da vontade de Deus, são trampas de Satanás para alejarnos de nossa relação personal com Deus. E concluo com o que Pablo disse aos irmãos de Éfeso, está no livro de los Hechos. Pablo havia aprendido com Jesus, com meu exemplo, les he mostrado que é preciso trabalhar duro para ajudar a los necessitados, recordando as palavras do Senhor Jesus, que são: há mais dicha em dar que em... Concordas com isso? Há mais dicha que dar que em receber. Minha oração nessa manhã, a começar por mim mesmo, podamos ser dos que dão, que donam, que ofrendam, de aqueles que dão mais que retêm, de aqueles que se acercam ao altar com o coração lleno de gozo, de alegria, gratitude e confiança. Minha oração é que podamos alegrar-nos mais em aquilo que damos e não em aquilo que recebemos. Aunque receber seja muito bueno, quero que podamos alegrar mais do que damos, e que nossa vida, nossos pensamentos e nossos hechos possam se ver livres do vitimismo, do egoísmo, do egocentrismo, e que por lo tanto Deus nos bendiga a nós outros. Amém. Vou pedir a alabança que passe adelante e cantaremos outra vez a última canção. E ao final estaremos orando e despedindo a igreja. Nos vemos el jueves en oração, as mulheres sábado, lembrando que acordando a vosotros que agora há café aí afuera, a mesa está aí posta para que podamos falar um ratito mais. Padre, muitas graças, Senhor, não há outro como tu. Tu és que nos has sacado de las tinieblas, de la maldição, de la muerte e nos ha bendecido. Hoje estamos em tu maravilhosa luz, temos certeza da salvação. És tu que nos levanta a cada manhã. El aire que temos, na comida, nada é nosso, tudo vem de ti, Senhor.
Ayúdanos a administrar lo que nos dá de uma forma que seja para a glória de tu nome, Pai. Oro por aqueles irmãos aqui que a lo mejor lhe falta um trabalho, lhe falta uma falta de renta, uma fonte de renta, Padre. Oro para que o Senhor pueda abrir as portas de trabalho para esses irmãos. E aqueles que hoje estão em trabalho, Senhor, que exploram sua vulnerabilidade, que não lhe dão o que merecem, Senhor. Oro para que o Senhor possa dar a essas pessoas melhores trabalhos, Senhor, com mais dignidade, porque tudo é para a tua glória, nada é nosso, Senhor. Todo se queda ao final. Oramos também, pedimos que a graça de nosso Senhor Jesus o amor de Deus e o eterno Padre, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus aqui em Carlé, com todo o povo de Deus esparcido sobre a face da terra, em toda a Espanha, que hoje celebramos a dia da Hispanidade, Senhor. Bendice tu povo aqui em Espanha, Senhor, e que mais pessoas possam conhecer-te nesse país, através de nossas vidas também. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.